Pessoal, já estamos começando. Tecnologia assim. Foi incompatibilidade aqui do computador, aquele link deu erro, mas agora já conseguimos resolver. E a nossa aula está prontinha. E vai ser rápido e vai valer a pena para você. Deixa eu ver meus técnicos aqui. Como é que estão? Tem quantas pessoas aí? Bastante. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, é uma galera? alegria para gente. Uma alegria para a gente estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre bichectomia com vocês, nessa aula online gratuita. Desculpa aí os contratempos, né? Não é vontade nossa, mas é coisa da tecnologia. A gente ainda é um pouco rudimentar, né? Nossa geração ainda é um pouco rudimentar com a tecnologia, mas deu certo, tá? Então, entrem por esse novo link. Então, sou Ana Elisa Pavlenko, cirurgia dentista. Todo mundo já me conhece, um grande abraço aí para os nossos alunos. Quem não nos conhece, depois o Gustavo vai se apresentar, mas a gente já pratica a bichectomia há 5 anos. Tá? Eu tive primeiro contato com a bichectomia nos Estados Unidos, e eu morava em São Paulo, voltei, e Gustavo era meu amigo, excelente cirurgião, e eu, Gustavo, vamos começar a fazer essa nova cirurgia? E a gente fazia bichectomia pouco, né? Porque era ainda muito nova no Brasil. E aí, quando começou a se popularizar, a gente viu a necessidade em levar essa cirurgia para odontologia. E a gente está muito feliz com os dentistas que estão fazendo bichectomia. Mas a gente quer passar algumas dicas para que a gente faça com responsabilidade, para que a gente dê um melhor resultado para o nosso paciente. Porque a gente precisa que essa cirurgia seja inserida com muita propriedade na odontologia. É isso que a gente quer. Gustavo, fala aí um pouquinho. Então, o que eu tenho que falar é que eu acabei de chegar ao Nome, consultório. endereço, telefone. Fala, Faisal, Aidar. Mandar um abraço para todos os alunos que estão nos vendo agora. Desculpe os contratempos. Eu também acabei de chegar do consultório, nem tomei banho ainda, fiquei vendo. Meu computador deu pau, aí eu tive que tentar ligar o outro computador, não conseguia. Aí consegui nesse aqui. Nossa, eu comprei um MacBook há pouco tempo, recentemente, e não estou conseguindo mexer nele. Aí eu falei, vou tentar mexer nesse antigo mesmo aqui. Mas a gente vai passar para vocês alguns segredinhos. A Ana já falou da bichectomia e como ela conheceu e como a gente está tentando levar esse assunto adiante aí no Brasil, como a gente está conseguindo, né? E a gente está muito feliz pelos dentistas que estão fazendo, muita gente fazendo, são muitos professores, né? E a gente fica muito feliz com isso, com esse grande aumento da procura da bichectomia e esse grande aumento do procedimento. E o que a gente vai passar para vocês hoje é mais alguns segredos, tá? Quais são alguns segredinhos sobre técnica de usar ou não usar esses artifícios aí que o pessoal está usando, o que a gente tem de experiência, qual é a nossa experiência com essas faixas de compressão, e é mais isso que a gente vai passar para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? A gente está passando aqui isso tudo de peito aberto para vocês. Espero que vocês... Tem muito ex-aluno nosso vendo o vídeo, tem muitas pessoas que não são nossos alunos, e eu espero que vocês gostem, tá? A Ana vai passar uns slides para vocês aí. Vamos pegando e vamos aproveitando bastante essa aula, que vai ser bem bacana, tá? Enquanto isso, Pessoal, eu vou comer então meu vamos ovinho lá. aqui. Quem nos conhece, a gente é rápido e objetivo, não estamos aqui para enrolar ninguém. Tem o bate-papo aí que está ativado. Qualquer coisa, podem escrever se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim, tá? Vou começar a apresentação de slides, devagarinho, são poucos slides, não vou falar de histórico, quem é a mãe do bichá, quem é o pai do bichá, nada disso. Bem objetivo, tá? Vamos lá, vou aqui compartilhar minha tela. Tudo certo aí, então? Então, nós vamos falar de faixas de compressão pós-operatórias em bichectomia. Quando a gente fala em bichectomia, quando a gente às vezes vê imagem, a gente vê aquele paciente saindo do consultório, saindo da sala de cirurgia, tudo enfaixado. E às vezes cada profissional enfaixa de um jeito, coloca a faixa, e aí a gente fica na dúvida,
Será que vale a pena usar? Será que não vale? Qual é a melhor e qual não é? Então, nós vamos passar para vocês a nossa experiência em relação a faixas de compressão. Não que a gente sabe tudo, mas a gente já faz bichectomia há 5 anos e a gente já pôde testar, né, por erro e acerto, o que vale a pena, tá certo? Qualquer coisa, vão fazendo perguntas aí que eu vou respondendo à medida do possível. Pessoal, então aqui temos uma imagem, na verdade é de uma queridíssima aluna nossa, aqui ela com a faixinha de compressão, a primeira imagem, e aí mais 2 imagens de faixas. São tipos diferentes de faixas e nós vamos falar sobre cada uma delas rapidamente. Primeiro, qual é a função da compressão pós-operatória? Obviamente que a cirurgia de bichectomia eu quero minimizar aquele espaço, eu quero remover uma estrutura gordurosa para criar uma depressão, para criar uma curva no rosto. Então eu preciso de uma compressão, eu preciso de algo que ajude a colabar os tecidos mais facilmente. Então a função da compressão é minimizar esse espaço morto que fica ali no pós-operatório, onde a estrutura gordurosa ocupava. Colabar os tecidos com mais facilidade e diminuir a espessura do tecido cicatricial. Então, se eu tiver um artifício que me cubra esses 3 itens, eu quero, né? Ele vai ser de boa função. E aí, faixa, funciona ou não funciona? Qual é a melhor? Né? Eu coloco um capacete, eu enfaixo o meu paciente, ou eu não enfaixo? Qual é a nossa experiência em relação a isso? Então, aqui tem um tipo de faixa que é uma bandagem autoadesiva. Elas são chamadas de fitas de kinésio. Vamos falar um pouco sobre as fitas de kinésio. Esse kinésio, na verdade, ele é um auxílio terapêutico. Ele foi desenvolvido por um japonês, tinha que ser um japonês, né? Dr. Kenzo, parece que era o nome dele, lá na década de 70 no Japão. E ele era um quiroprata e ele desenvolveu essa faixa para ser colocada entre as sessões de quiropraxia. E aí ele desenvolveu então essas bandagens kinésio e elas ficaram bem famosas nas Olimpíadas, acho que em Seul e depois nas Olimpíadas de 2000, né? Os atletas usavam essa faixa e aí todo mundo ficou curioso. Não, isso é um novo modelo de fisioterapia. E essas faixas de kinésio ficaram muito famosas. Já vou falando de copra, tá? E aí essas faixas, elas têm mais ou menos a composição dela 96% de algodão, um pouquinho de sintético e tem um adesivo de acrilato. Então, ela mesmo cola na pele. Minha experiência e a do Gustavo em relação a essas faixas de kinésio. No começo, eu comecei a usar, né? Todo mundo falava, eu comecei a usar. Só que o meu paciente, no meu consultório particular, é um paciente que ele é elitizado e ele está pagando na faixa de 4.000 uma cirurgia. A gente sabe que não é barato. E o paciente, então, ele é um paciente, digamos assim, um pouco exigente. O meu paciente, ele chega no consultório e ele já pesquisou no YouTube, ele já pesquisou no Facebook sobre bichectomia. E ele me diz assim, ó, 90%, gente, eu faço muita bichectomia. Eu não vivo de bichectomia, mas eu faço muita bichectomia. E os meus pacientes, quanto mais elitizado, eles chegam para mim e falam, doutora, eu não quero sair com faixa no rosto, porque eu não quero que ninguém saiba que eu fiz essa cirurgia. Então, eu comecei a usar em alguns pacientes, mas eu já tive um lado ruim da faixa. Vocês vão ver essa primeira imagem dessa paciente, ela é uma aluna linda do curso, uma dentista, e ela chegou, foi operada no curso e ela chegou com essa faixa. Ai, coloque em mim, professora. E eu já tinha falado na aula que eu não gostava desse tipo de faixa. Mas eu falei, tudo bem, vamos colocar. Não, porque falaram nos outros cursos, os professores colocam, tá lá na internet. Então eu coloquei essa faixa nela.
Essa faixa, ela não pode ser muito estendida, ela tem que ter uma compressão média. Foi o que eu fiz nela. Vocês estão vendo 3 dias depois como ela ficou? Olha as marcas no rosto dela. Não, isso não é comum, mas aconteceu. Infelizmente, se isso acontece no consultório, a gente tem problema. O paciente vai voltar. O paciente está pagando caro, ele é exigente, ele jamais vai querer ficar com o rosto assim. Claro que isso aí é uma reação imediata, ela vai passar. Então, essa paciente, foi recomendado que ela usasse uma pomadinha à base de dexametasona, e ela usou por 3 dias, 2 vezes ao dia. E essas marcas sumiram. Então, é um risco que a gente corre dessa bandagem de kinésio. Eu não vejo a necessidade da gente usar esse tipo de faixa, tá? Ela não vai modificar o meu resultado. Além de tudo, o paciente vai sair enfaixado. Tem o lado bom. Tem o lado bom que ele não vai para a balada, ele vai se cuidar, ele vai ficar em casa. Porque ele não quer que ninguém veja ele com essa faixa. Mas tem esse lado ruim que pode dar uma pequena reação alérgica. E o paciente vai voltar, olha, eu não fiquei assim e tal. E a gente vai ter que dar outro medicamento, outra atenção para o paciente. Eu, particularmente, na minha experiência, não recomendo esse tipo de faixa, tá? Mas vou passar adiante. Perguntar aonde compra essa faixa. Se você quiser testar, é legal a gente testar também. Essa faixa a gente compra nessas lojas de produto médico, produto de fisioterapia, tem na internet também. É muito fácil achar de kinésio. Então, tudo bem. Tem outro tipo de faixa, que é mais ou menos muito parecido, que se chama bandagem adesiva hipoalérgica. Então, a gente já gostou dessa palavrinha, hipoalérgica, parece que não vai dar alergia, né? Dura até 7 dias sem descolar, segundo o fabricante. Então, tem esse modelinho aqui, Therapy Tex, que é uma bandagem adesiva desenvolvida com os fios de elastano e revestida com algodão. Nenhuma contém medicamento, tá? É diferente daqueles emplastros para dor. Essa foto aqui é do Dr. Luciano Tavares. A paciente autorizou, mas eu cortei o olhinho da paciente, ela autorizou só com faixa. Mas o Dr. Luciano, ele também faz bastante bichectomia. Um abraço aí, Luciano, que está nos vendo, muito querido. Ele faz bastante bichectomia e ele tem bons resultados com essa faixa, tá? Segundo ele. Então, tá aqui a fotinho da paciente no pós-operatório, após 3 dias que ele usou essa faixa. Então, se usa uma banda que passa ali por debaixo da mandíbula, no mento, e uma banda que passa em cima do lábio superior, tá? Então, tu vai cortar a faixinha e fazer 2 bandagens, assim, uma comprimindo a outra. Também se usa nos 3 primeiros dias. Já usei, vou falar da minha experiência, eu já usei. Eu uso? Não uso. Por quê? Mesma coisa que eu falei. Eu não vejo necessidade dessa compressão externa. Primeiro, porque a boca, ela é oca por dentro, né? Então, a gente não consegue fazer uma compressão uniforme com esse tipo de faixa. Eu acredito que esse tipo de faixa, ele tem alguns benefícios sim. O paciente vai se cuidar, vai ficar em casa, como eu falei. Mas no meu consultório, como o meu paciente diz, gente, é 90%, doutora, eu não quero sair com aqueles capacetes, com aquelas faixas. Então, eu não uso porque ela não vai modificar o meu resultado, tá? Se alguém tiver um outro tipo de experiência, eu até respeito, mas eu não vejo necessidade, tá? Mas como eu falei, muitos dentistas têm bons resultados com essa faixa. Eles gostam, ele acha que o paciente se sente bem, tá? Então, essa aqui é a Therapy Tex, e você pode usar nesse tipo, cortando ela em 2 bandas.
Quer falar algo, doutor Gustavo? Ou seguimos? Então, continuar, que depois eu falo aqui sobre a faixinha que eu tenho para mostrar. Pode continuar. Tá, quando a gente sair então aqui dos slides, para não sair a imagem do slide, doutor Gustavo fala, que aliás ele deve estar comendo uva, né? Super light. Eu estou comendo ainda. Está comendo uva. Depois ele vai pro Big Mac. Gente, um outro tipo de faixa que chama máscara facial modeladora. Essa é muito chique, né? Essa é usada em cirurgia plástica também. Esse tipo de faixa eu usei por muito tempo. Quando eu comecei a fazer bichectomia, eu já vendi essa faixa. Essa faixa a gente pode comprar naquelas lojas de cintas modeladoras, do tipo Yoga, nem lembro mais, Yoga, Modele, tá? Chama-se máscara facial. Tem vários tipos. Essa faixa, aí eu comecei a usar e comecei a ver o resultado. E o meu paciente, ele levava, né? Ele saía do consultório com essa faixa e quando ele voltava, e aí, usou a faixa? Usei. Ele ficava meio sem graça, mas usou? Ai, doutora, para dizer a verdade, eu não usei. Aquilo é horrível, comprime. Ai, não usei, não tive paciência. E aí eu via que o paciente não usava a faixa. E eu notei, então eu parei de usar parei de indicar para o paciente. E eu notava que o resultado final estético era o mesmo. Então comecei a notar que essa faixa, primeiro que ela tem um desconforto. Ela é muito bom para cirurgias de lipoaspiração de papada. Porque a mandíbula, né, uma estrutura óssea, tem um músculo milioide ali, tem muita camada muscular que consegue prender ali a área submandibular. Mas na bochecha não, é diferente. Tem a boca, que tem um espaço vazio interno, não consegue fazer uma pressão constante. Além do paciente precisar falar, precisar comer, é complicado. Então eu parei de usar essa faixa, tá? Comprimia, doía, o paciente acabava não usando e ele relutava em usar. Então, mais uma vez, eu não indico mais esse tipo de faixa e eu não vejo a experiência. Mas quem quiser usar essa faixa, ela custa na faixa de R$90. Eu já vendia na cirurgia, a gente já coloca lá R$200 da faixa, coloca um pouquinho a mais. E o paciente sai já enfaixado. Como o meu paciente já não quer sair enfaixado, eu não sei se é uma coisa do... Aliás, eu não atendo só paciente aqui do Nordeste, eu atendo paciente do país todo e atendo alguns pacientes que vêm de fora. Essa semana eu atendi uma paciente que veio da Arábia, fiquei muito feliz, veio até aqui o Nordeste fazer bichectomia comigo e ela também falou, ai doutora, eu não quero sair com nada no rosto. Então, gente, eu comecei a notar que não dá diferença no resultado. Pode ser um marketing para você. Tudo bem, pode ser um marketing. O paciente pode entender como um cuidado a mais. Ele não vai extrapolar, não vai sair, não vai falar demais. Então, por esse lado, tudo bem, dá um resultado positivo. Mas no meu consultório, eu não uso mais. Então, doutores, doutora Ana, doutor Gustavo, professores aí do Instituto Facelift, se vocês não indicam faixa, o que a gente faz então? Qual é a melhor maneira de minimizar o espaço morto, né, de fazer essa compressão dos tecidos? Nossa resposta é sutura adequada. E eu vou falar para vocês como. Mas sutura, tem certeza? Temos. Na nossa experiência, é essa experiência que a gente tem que passar para vocês. A sutura, ela é melhor do que uma faixa, porque ela vai comprimir os tecidos por dentro, internamente. Sutura parece algo tão bobinho, né? Todo cirurgião dentista sabe suturar dentro da boca, que é uma arte suturar, mas tem alguns detalhes importantes que a gente vai passar aí para vocês. E esse é o nosso segredinho. Não é uma coisa de outro mundo, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês. A sutura, então, em bichectomia, ela deve envolver totalmente o músculo bucinador e prender na face adjacente ou subjacente.
como assim? Eu preciso fazer uma sutura profunda. O pessoal acha que a sutura ela tem que ser oclusiva e superficial. E na verdade não, ela tem que ser uma sutura profunda, bem profunda. Pegar as fáscias lá por dentro. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Júlio César. Professores, nos casos em que se opte pela faixas, usar por quantos dias no pós? Então, usar por pelo menos 3 dias, tá, Júlio? Então, recomendado por 3 dias, que é aquele período do edema, que o edema clínico ele é mais visível, que o pico do edema é maior. Vamos voltar então. Então, como que eu faço essa sutura profunda, pegando as fáscias profundas? O primeiro segredo e o grande segredo é a nossa agulha. A agulha do meu fio. Então, a gente, logicamente que a gente usa um fio reabsorvível. Ah, por que o reabsorvível? Podemos usar um fio de nylon? Podemos, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o fio reabsorvível, ele dá aquele conforto da gente não precisar remover a sutura no pós-operatório. E às vezes o paciente vem de longe, o paciente não quer voltar, o paciente ele não gosta de ser muito manipulado, então faz a cirurgia e acabou. Então, mas a agulha, por exemplo, se a gente for comprar o fio na dental, o fio comum, por exemplo, um Vicryl, para a cirurgia periodontal, ele tem a agulha muito pequena. Ele vai ter uma agulha de 1,5 cm ou 15 milímetros. Ele é muito boa para gengivectomia, gengivoplastia, para cirurgias de gengiva, que tem aquela agulhazinha delicada. Mas para bichectomia, ela é péssima. E essa é a grande dificuldade do pessoal. Compra essa agulha, esse fio de dental, e aí não consegue fazer uma sutura profunda. A agulha geralmente ela tem meio círculo, pode ser também 3/8, eu não vejo muita diferença. Eu vou mostrar agora, depois do slide eu vou mostrar para vocês. E ela precisa ter a ponta cônica ou cortante. Às vezes eles nos vendem agulha com ponta romba. No último curso que eu estive lá na Bolívia, grande abraço para a Bolívia, amamos vocês, foi maravilhoso, estivemos já 2 vezes na Bolívia. Então, no último curso, na cirurgia demonstrativa que eu fiz, começou na hora da sutura, eu apanhei ali da agulha. Gente, o que está acontecendo? Acho que a sutura demorou mais do que a cirurgia. Depois eu fui ver a agulha do colega lá, era totalmente romba. E aí dificultou um monte, atrapalhou a cirurgia. E além de tudo era uma agulha pequena, eu não consegui pegar os planos profundos. Então eu vou mostrar para vocês qual é a agulha adequada para a gente fazer bichectomia. Ó, então uma agulha menor do que 20 milímetros, ela impede uma sutura profunda, tá? Se eu for ver aqui a caixinha desse slide que eu coloquei na lateral vai ter. Eu gosto do fio 4 zeros, tá? Gosto do Vicryl. E ó, vai ter aqui, ó, PS2, é o tamanho da agulha. E vai ter aquele símbolozinho do cortante. No próximo curso de BH, o nosso querido colaborador aí, o Maurício, ele vai levar uma agulha muito boa que é de 1,9 milímetros, que é a mesma coisa que 2, né? Então a agulha ela tem que ser próximo de 20. No meu consultório, como eu sou um pouquinho mais... Acho que eu não sou uma cirurgia com a mão muito delicada, eu uso agulha de 25 milímetros. Eu gosto, tá? Agulha, gente, tem tudo que é tamanho. Tem de 19, tem de 18, tem de 20. Mas a agulha que eles nos vendem na dental que é muito limitada. Vamos ver, então, como é que se faz essa sutura. Acompanhe esse videozinho, que na verdade é do Gustavo. Ele estava fazendo bichectomia e eu pedi para ele filmar como que ele faz a sutura. Olha como a sutura deve ser profunda. Vocês estão vendo que ele está puxando? Olha só como ela está envolvendo o plano bem profundo, ou seja, a fáscia aqui da superfície externa da face.
Conseguiram ver, gente? Vou colocar de novo. Aí ele tá puxando. Estão vendo que a sutura tá profunda? Ele não suturou só a mucosa ou só a superfície externa do bucinador. Tá pegando o plano profundo. Às vezes pega fibras do masseter, tá? Pega um pouco das faces musculares dos músculos subjacentes. Esse é o grande segredo. Pela terceira vez vou colocar o videozinho. E isso só é possível por causa da agulha adequada, por causa de uma agulha de 2 centímetros. Aquele usou um fio de poliglactina 910 com agulha de 2 centímetros. Então, quando a gente vai comprar agulha... Deixa eu ver aqui alguma pergunta. O André falou, os pacientes vão querer ganhar covinhas. Muito bem, essa covinha ela só vai ficar em função da sutura, tá? Só para aproximar bem os planos. Então é aquela compressão interna, melhor do que a compressão externa da faixa. Logicamente que quando o fio ele acabar a força têncil, em torno de 4 dias, 5 dias ou 7, depende do fio, ou mais, né? Essa covinha ela vai sair. Então, quando eu for escolher meu fio, eu vou o quê? Observar agulha de 2 centímetros. Meio círculo, posso também escolher 3/8 e uma ponta ativa. Pessoal, não comprem ponta romba. Professora, a sua incisão deve ser suficientemente compatível com a agulha de 2 centímetros. Assim, incisão de 1 centímetro. Incisão de 1 centímetro, incisão é outra coisa, né? Incisão pequena eu sou contra. A gente não adianta querer passar, sei lá, São Paulo e Campinas, São Paulo dentro de Campinas. Uma coisa grande dentro de uma coisa pequena, não dá. Incisão a gente tem que fazer no tamanho adequado. Eu não sou favorável à técnica minimamente invasiva, porque às vezes a gente pode puxar um lóbulo de gordura muito pequeno e a minha cirurgia se dá como perdida, tá? Isso é um outro temazinho. Vamos lá para a agulha. Então eu vou observar nas especificações FS2, que significa que a agulha ela tem 2 centímetros. E a ponta ativa, gente, tem agulha de ponta romba. Não me comprem que vai dificultar muito e você não vai conseguir fazer essa sutura adequada. Então, a nossa mensagem é: selecionar cuidadosamente uma agulha cirúrgica para sutura é fundamental para se obter excelência em bichectomia. E a gente quer excelência. São pequenos detalhes que YouTube, que vídeos aí de outras pessoas, de americano fazendo, não nos passam, tá? É a nossa experiência para vocês de todo o coração. Vou sair aqui do meu compartilhamento de tela e vou voltar aqui para a nossa transmissão. Então, gente, daqui a pouco eu vou passar para o Gustavo falar. Eu estou aqui com alguns exemplos de agulha. Então, ó, aqui está um catgut, um fio reabsorvível, né? Aquele fiozinho eu não gosto muito, mas que ele é um fio orgânico e ele vem embebido em álcool. Na lateral da caixinha, então, a gente vai ler as especificações do fio. Tá dando para ver bem? Tá dando para ver bem aí, Gustavo? Tá meio ruim a imagem. Mas ela vai melhorando. Mas eu acho que é a internet. Tá. Aqui tá, então, 3 zeros, que é o tipo de fio, gente, só um exemplo, eu gosto do 4 zeros, e aqui na lateral tem o tamanho da agulha. E é isso aí que a gente vai observar quando a gente vai comprar o nosso fio. Aí o Luiz Fernando tá perguntando que tipo de sutura, simples, contínua. Gente, isso não vai fazer muita diferença, tá? Eu uso simples, porque se soltar um pontinho, tem o outro ali, o vizinho, para firmar. Mas quem usa colchoeiro, contínua,
faz muito bem, pode usar. Isso não vai fazer diferença, tá? Não precisa ser uma sutura muito oclusiva. Ela só precisa ser profunda. Então, ó, gente, aqui tem um fio Kateguchi. Eu abri, tá? Que tem aqui a agulha de 3 centímetros. Essa agulha já é muito grande. Ó, uma agulha de 3 centímetros. Essa é uma agulha 3/8. Isso aí já é para suturar abdômen, né? Essa é uma agulha grande. O meu técnico tá aqui rindo com as perguntas. Deve estar engraçado aí o chat. Então, ó. Só para mostrar para vocês a diferença entre o meio e o 3/8. O 3/8 ela é mais fechadinha que o meio, tá? Então, o meio às vezes é melhor. Eu uso 3/8, isso aí não me faz muita diferença. Aqui, 3 é muito grande. Alguém entrou aqui. Vou pegar lá o link. 3, gente, é muito grande. Aqui eu tenho outro tipo de fio. Um fio de ácido poliglicólico. 4 zeros, tá? Isso aqui eles me mandaram errado. Então tá aqui a especificação do fio. Cortante, é isso que eu quero, cortante. E aqui, gente, ó, tem o desenhozinho da agulha 1.5. Agulha muito boa para plástica gengival, para cirurgia gengival. Para bichectomia, essa agulha não é boa. Então, quando vocês forem comprar o fio, observem. Eu gosto do 4 zeros, reabsorvível. Aqui tem que estar agulha de 2.0, tá bom? Sempre o símbolozinho do cortante, para não comprar agulha romba. Fala aí, doutor Gustavo. Eu tô aqui com uma faixa de compressão que mais parece um sutiã. Eu vou vestir ela aqui, só para vocês verem como é chato isso aqui. Mas como é que é esse negócio aqui? Tá ficando bonito, né? Então, tem que ver se o paciente quer sair assim do consultório, né? Da sala cirúrgica. Deixa eu ver se eu consigo. Estão conseguindo me ver? Estamos. Eu não consigo nem falar direito, quanto menos me mexer. Mas é válido, né? É o que eu sempre falo. Vou tirar que não dá para ficar com isso aqui. Tá horrível, é horrível demais. Estou ficando enforcado, porque ela envolve até o pescoço, essa faixa aqui. Então, eu acho, na minha opinião, né? O que eu tenho a falar sobre faixa? Como a Ana falou, a gente começou a usar bastante faixa. Eu usei muito faixa. Alguns pacientes adoravam sair, mostrar que tinha faixa. Outros não gostavam. Inclusive, eu fiz um orçamento hoje. A paciente falou assim, doutor, você não usa essas faixas que o pessoal está usando, né? Eu falei, não, nem uso, nem vejo sentido, né? Elas falam que é para controlar até o edema, essas faixas. Eu acredito que faixa de compressão seja mais viável, como a Ana falou, papada, abdômen, quando a gente faz uma cirurgia por fora. Como a gente está fazendo uma cirurgia por dentro da boca, eu não vejo tanto sentido em usar uma faixa desse jeito, tá? É uma faixa que incomoda, o paciente fica insatisfeito, ele não gosta, incomoda o paciente. Então, eu não vejo sentido em usar isso aí. Como ela falou, o fio de sutura, a gente vai dar uma bela sutura, usar essa técnica para minimizar esse espaço morto. Esse espaço morto que o pessoal está falando, o espaço morto ele tem que se formar, tem que fechar. Ele não pode também ser totalmente fechado, né? Tem que ter uma fibrosezinha ali entre esse espaço morto, tá? E é isso. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Tem alguma dúvida de espanhol? Porque não sei se tem alguém vendo em espanhol, o pessoal estava esperando, talvez, falar em espanhol. Acho que ninguém falou nada aí, né, Ana?
Na verdade, mandaram muito e-mail. O pessoal lá da América Latina estavam muito felizes com essa aula. Só que eles estavam com problema de horário, que ia ser um horário muito ruim para eles. Tem algum vídeo de bichectomia realizado por vocês? Temos vários. A gente vai publicar aí, tá, Ricardo? O que você está fazendo? Pronto. Então, pessoal, a nossa experiência é essa. O meu paciente, imagina, eu tô aqui no Nordeste, eu tenho um tipo de paciente. Gustavo tá lá em Campinas, tem outro tipo de paciente. Mas a nossa experiência é a mesma. O paciente chega, doutora, eu não quero sair enfaixado. Eu não quero que ninguém saiba que eu fiz a cirurgia. Então, sempre. A nossa experiência é essa. A oclusão, ela tem que ser por dentro, como a cirurgia é realizada por dentro. Mas a gente não quer nem desmerecer e nem ser contra quem gosta dessas faixas. Tem um lado positivo. A gente não vê tanto resultado, a gente não vê otimização no resultado com essas faixas, e sim com a sutura. Mas é válido usar se você gosta? É. Questão de marketing, questão do paciente não fazer estripulia, se cuidar melhor. Se o seu paciente aceita e se você tem, assim, bons resultados com essa faixa, tudo bem, pode usar. Mas a gente quer dizer pela nossa experiência que ela não vai modificar o resultado, tá? Essa faixa aqui, ela tem um sistema linfático, ela fala que ativa o sistema linfático, tá? Ela até aperta aqui, tá? Mas melhor ter muito apertado para se ter uma pressão nessa região. Eu acho que compensa mais, como eu sempre brinco, colocar o nome do dentista aqui do lado e falar para o paciente, você tem que andar pela cidade inteira, vai no shopping, você tem que ir no shopping, você tem que sair com essa faixa, para mostrar o seu trabalho, para mostrar o seu nome. Como marketing... Pode colocar um LEDzinho, né? Coloca o LED. Fulano. Tem umas que tem bolsinha para gelo, então tem um lado positivo. Tem um pessoal que coloca gelo por dentro também, com o intuito de formar covinha. Mas esse gelo, chega uma hora, ele queima, né? Você tem que tirar esse gelo. Aí você tem que estar lá colocando de novo. Mas depois que você tirar esse gelo, pode ficar com gelo durante o resto da vida. Depois que você tirar esse gelo, aquilo vai voltar novamente. Tá? O tecido não vai ficar grudado. Então, eu acho que para marketing, para motivo de marketing, essas faixas aqui servem bastante, até para não fazer estripulia, o paciente não sair correndo, não fazer... mas é difícil, o paciente vai ter que tirar para se alimentar, vai ter que tirar, não tem como. Eu usava muito. O paciente chegava no consultório e falou, doutor, não consegui usar, usei só no dia que eu saí, depois eu já tirei. Então, se tivesse a ajuda do paciente, mas nem isso tem. Eu não vejo muita vantagem em usar essas faixas. Estou perguntando aí, quando a gente vai dar curso em Fortaleza, vamos arrumar um tempinho na agenda para ir para Fortaleza. Eu moro aqui no Nordeste há algum tempo e eu não conheço Fortaleza, é uma vergonha. E os meus pacientes que trabalham em navio, eles dizem que a orla mais bonita vindo lá do mar é Fortaleza, a orla mais bonita do Brasil. Então, um abraço aí para Fortaleza, em breve a gente estará aí. Tomara, galera, né? Por enquanto nada agendado, mas vamos torcer. Pessoal, em breve a gente está. Pessoal, atenção então na hora do fio, tá? Observem o tamanho da agulha. Não tem na dental, vamos para a casa médica. Tem os representantes, tem o nosso querido colaborador, Maurício, que ele tem um fio muito bom. Não estou fazendo propaganda dele, mas o fio dele realmente vale a pena. Bom, da B. Brown. Quem quiser saber, nos manda e-mail, que a gente manda esse segredinho também, tá? Exclusivo dos nossos alunos, mas vocês também são nossos alunos que estão aqui assistindo esse Hangout. Tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos encerrar já. Gustavo, mais alguma consideração? Mais nada, vou agradecer o pessoal aí por ter assistido a gente. Desculpa, né, pelo começo do vídeo. Eu tô até com dor no pescoço de ter colocado essa faixa, acredita? Ela aperta muito. E eu machucou, te juro, machucou aqui. E é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pergunta agora. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deem ideias pra gente. A gente vai fazer mais aulas para vocês, tá? Se quiserem falar sobre temas, quiserem expor aí, a gente vai falando, tá? Essas aulas que a gente faz simplesmente para manter um contato com vocês, manter um contato legal com vocês,
sobre dúvidas. Muitas vezes tem muitos alunos que têm muitas dúvidas depois do curso. E essas dúvidas vocês podem jogar aí e falar, ó, pessoal, podem falar sobre isso numa próxima aula. Vamos focar um pouco mais nisso e a gente faz isso para vocês, tá? Agradecer novamente, muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Tem uma dúvida aqui do Luiz Fernando Santos. Fio de meio é menor que fio de 3/8? Boa pergunta. Na verdade, meio e 3/8 é a inclinação da agulha. Muito bem perguntado. A meia, ela é um pouquinho mais reta, e a 3/8, ela é um pouquinho mais curvinha, ela faz um ganchinho. Não tem a ver com o comprimento do fio, tá? O fio, geralmente, ele tá aqui marcado, ó, 45 centímetros, tá? E a cor, né, cor violeta, o Vicryl, né, o ácido poliglicólico, ou ele é violeta, ou ele é transparente. Então, aqui tá o tamanho dele, tá? Então, ó, a agulha, ele é aqui, ó, meio ou 3/8. É a inclinação dela. A 3/8 faz um ganchinho maior e a meia é um pouquinho mais reta. Tá bom? Pessoal, então tá. Eu também vou me despedindo aqui. É com muita alegria que a gente faz essas aulas para vocês. Não esqueçam de curtir aí o canal do Instituto Facelift no YouTube. A gente promete que vai alimentar melhor com vídeo para vocês, porque a gente quer levar essa cirurgia com responsabilidade, né? Deixar na mão do cirurgião dentista com responsabilidade. E você sabe o motivo, né? Então, vamos fazer cirurgias com excelência, porque hoje eu recebo quase que toda semana paciente me procurando para resolver complicação de outro profissional. Isso me deixa muito triste, tá? Às vezes são complicações sérias. Então, complicações que, infelizmente, desmerecem o procedimento e o procedimento pode acabar caindo em descrédito. Mas a gente fazendo uma boa cirurgia, vale a pena. Vocês vão ver o resultado que o paciente, a alegria do paciente, tá? Curtam o canal do Instituto Facelift, nos acompanhem pelo YouTube, pelo Facebook, Instituto Facelift, tem Gustavo Faisal Aidar, tem eu, Anelisa Pavilenko. E quem não está inscrito na nossa lista VIP, inscreva seu e-mail, que a gente vai sempre mandar conteúdo e mandar aulas, e fazer mais webinário. Agora a gente aprendeu, né? Aprendeu como se faz, e vamos fazer webinários cada vez melhor. Podem nos mandar e-mail, eu tenho dúvida disso. Se não é nosso aluno, sendo nosso colega de profissão, a gente está de coração aberto para ajudar. Gustavo, qual é o nome dessa última faixa? Perguntaram aqui a Luciana Rezende. Então, ela não tem um nome, tá? Eu ganhei essa faixa no meeting de um aluno que estava fabricando essas faixas. Se ela quer o contato, pergunta se ela quer o contato. Passa o contato, então. Vou passar o contato, tá? Vou mostrar, não sei se consegue ver aqui. Dá para ver? Vê se tem algum número. Ó, vou passar o número, anota aí. É 011 99901 2309. Vou repetir. Cacavale Odontologia Especializada. 011 99901 2309. Vou colocar mais um número aqui. 2965 1235. Falar com o Leandro Henrique. Foi ele que me deu essas faixas. Tem essa outra também, que é um pouquinho menos agressiva, vamos dizer assim. Ela é só mais aqui. Ela já comprime um pouco mais. O que é essa bolinha aí do lado? É uma bolinha que ativa o sistema linfático. Tá? Tá. Eu não gostaria de usar essa faixa se eu tivesse feito bichectomia. Eu falo como paciente, se tivesse feito bichectomia, eu não gostaria. Ela é muito chata, ela machuca, ela incomoda. Eu acho que depois que passar a anestesia, ela vai ficar incomodando. Por isso que ninguém usa, por isso que nenhum paciente usa. Mas, como eu disse, vale a pena como marketing, né?
Se você quiser, se você tiver isso como lei no seu consultório, você não, eu vou colocar faixa nos meus pacientes, em todos os meus pacientes. Ninguém está aqui proibindo, falando para vocês não usarem a faixa. Podem usar. A gente só está aqui relatando a nossa experiência, tá? E como a gente falou, bom para marketing, sim. Coloquem o nome do cirurgião dentista. Estava brincando que essa aqui parece um sutiã, gente. Ela parece um sutiã mesmo. Igualzinho. Coloquem o nome de vocês aqui, ó. Marcado aqui. Divulga o paciente. Divulga e fala que o paciente sai andando na rua, ir para o shopping, ir para as festas e bora lá. Beleza? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, pessoal? Inclusive eu estava nos Estados Unidos, né? Fiz um treinamento que foi fantástico. E o pessoal lá, os cirurgiões também falam, não, faixa a gente não usa mais. Eles usam muito para mento. Para mento eles usam, né? Ou para cirurgia ortognática. Para bichectomia eles não usam mais também. Então, corroborando com a nossa experiência. Compressão interna com sutura. Tá bom, gente? Até o próximo webinário. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Qualquer dúvida, é só se inscrever na nossa lista VIP, lá pelo Instituto Facelift. Vai ter lá o botão cadastre-se, que a gente se comunica com você. Beijão aí, boa noite para todos e boa semana. Beijo grande, galera. Valeu, abraço. Obrigado pela participação de todo mundo. Valeu mesmo, de coração. Valeu.